Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Ânimos Podcast. Hoje vamos falar de um tema importante, principalmente para as mulheres e também para a sociedade em geral. E para este efeito temos aqui a doutora Umbelina Chiunge Nambelo. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. A doutora é advogada, é mestranda em Direito Administrativo e Administração Pública pela Universidade de Lisboa, Portugal, e hoje terão uma parte do seu tempo muito valioso para podermos falar de um assunto de relevância social. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu pela oportunidade. É sempre um prazer partilharmos algumas impressões. Dizer que é com muito ânimo que venho para o Ânimo Podcast para partilhar algumas ideias com mulheres, na qualidade de mulher. Hoje não venho falar como advogada, nem como jurista, mas como mulher. E é muito bom falar-se de mulher para mulher. Muito obrigada. Ok, mas também os homens podem assistir. Né? Nada obsta. Será uma mensagem que vai abranger os dois gêneros. Né? Sim. Tal como a doutora disse, não vamos falar de direito, né? Mas se bem que quase tudo entra direito, mas hoje vamos falar especificamente de um assunto muito relevante, muito polêmico e que a doutora irá nos explicar da forma mais simples e compreensível possível. A doutora, eu não posso continuar sem dizer isso, né? Foi um podcast que há muito esperei, né? Quando nós criamos o Ânimos Podcast, a doutora não estava conosco aqui em Angola, agora já voltou e é uma grande honra estarmos aqui, porque além de ser colega de profissão, foi uma amiga e irmã de longa data, viemos já juntos desde a formação no ensino médio, fomos à faculdade, praticamente somos irmãos, né, doutora? Sim. O que é que nós vamos tratar? Nós vamos falar sobre a autodeterminação da mulher no contexto atual. Bem, é um tema pertinente, atual, como já disse, e de bastante importância, tendo em conta o posicionamento da mulher na atualidade. Então, penso que é um tema que aparece de forma oportuna e vamos tentar debruçar sobre o mesmo. Sim, e a autodeterminação da mulher é um assunto que já vem sendo abordado por várias sociedades, desde o princípio mesmo das primeiras civilizações humanas, sempre esteve em causa a importância e o papel da mulher na sociedade. E falar de autodeterminação, falaríamos aqui todo dia, mesmo assim não iríamos esgotar todas as nuances ligadas a este tema. Mas neste podcast falaremos concretamente do contexto atual. E podemos começar já com uma primeira pergunta. Gostaríamos de saber da doutora o que é, afinal, autodeterminação. Bem, a autodeterminação não é mais senão a capacidade de alguém por si mesmo tomar as suas próprias decisões. Traçar metas, a capacidade de uma pessoa traçar as suas próprias metas e engajar esforços para poder cumpri-las. Eu, de forma resumida, defino assim a autodeterminação. Quer dizer, guiar a vida por si próprio. Exatamente. Saber caminhar com os seus próprios pés, como se tem estado a dizer. E existe uma outra palavra que pode ser, às vezes, confundida com autodeterminação, como é o caso da insubordinação. Né? Por exemplo, quando alguém toma a decisão por si própria, não pode cair numa insubordinação. Então, qual é a diferença entre a autodeterminação e a insubordinação? Bem, infelizmente tem-se estado a confundir a autodeterminação com a insubordinação. Mas é necessário salientar que a insubordinação advém ou ocorre sempre que existe um dever de obediência. Quando existir um superior e um subalterno, por exemplo, ali, nesta relação entre o superior e o subalterno, pode-se colocar a situação da subordinação ou insubordinação. Então, a diferença entre a insubordinação e a autodeterminação consiste em que a insubordinação
vai ser ou vai ocorrer sempre que se incorrer a uma desobediência. Sim. A uma desobediência a um superior hierárquico. Isso em termos laborais, mas se não for em termos laborais, é insubordinação sempre que há uma desobediência, não é? Diante ou perante alguém que seja superior a nós. Mas atenção que, pronto, voltando ainda, não é? Na diferenciação, Sim. e a autodeterminação vai ser o ato de decidir por si mesmo, não é? Aquilo que pretende fazer na sua vida ou com a sua vida. Entretanto, tanto a insubordinação quanto a autodeterminação obedecem a alguns limites. Obedecem a alguns limites. Por quê? Porque, por exemplo, não se pode considerar insubordinação o facto de um inferior negar uma ordem que pode incidir sobre, por exemplo, a prática de um ato delituoso, Sim. sobre a prática de um crime. Se houver uma desobediência nesse sentido, não se incorre à insubordinação. Aí estaríamos na chamada desobediência justa. Desobediência justa, Né? exatamente, exatamente. Então, para dizer que infelizmente tem havido essa confusão entre a autodeterminação e a insubordinação. Agora, quando falamos de autodeterminação da mulher, acrescentamos aqui a palavra mulher. Estamos a falar de quê? Bem, eu digo feliz ou infelizmente, Sim. temos de colocar, né, esse sufixo, não é, da mulher, né, a autodeterminação da mulher. Por que se fala da autodeterminação da mulher? Porque desde há muito, como o doutor Fernando introduziu, a mulher sempre foi colocada numa posição diferente daquela que é do homem. A mulher precisou trilhar um caminho para que hoje conseguisse se posicionar na sociedade. Por quê? Por que colocamos concluímos assim, da mulher? Porque desde há muito que o homem já é visto como um ser completo, se assim posso dizer. Um ser com o direito de pensar por si mesmo, decidir por si mesmo, facto que não acontecia de um tempo a esta parte. Então, a mulher vai trilhando alguns caminhos, vai desenvolvendo e vai se firmando na sociedade. E é nesse caminho percorrido que se coloca, então, a questão da autodeterminação. E, bem, as constituições vão já incorporando exatamente algumas regras, não é? Que tanto faz quanto, por exemplo, ao princípio da igualdade, Sim. não é? Em que se determina que todos são iguais e têm direito à autodeterminação, não é? Então, para dizer que o princípio da igualdade vem cimentar a autodeterminação da mulher na sociedade. Mas este princípio da igualdade é mesmo efetivado? Por exemplo, as constituições, na sua maioria, dizem que todos são iguais perante a lei. Certo. Pressupõe que existe igualdade entre homem e mulher. Na prática, isto ocorre? Bem, é preciso primeiro saber que quando existe igualdade formal e igualdade material, Sim. não é? Existe uma igualdade formal, constitucionalmente consagrada, em que todos são iguais perante a lei. Quando se diz que todos são iguais perante a lei, isso transparece que a prática de um ato, tanto feita por um homem quanto por uma mulher, será julgado ou colocado no mesmo pé de igualdade, não há discriminação. Sim. E que, quanto aos direitos, todos gozam dos mesmos direitos. E dos mesmos deveres. E dos mesmos deveres, exatamente, dos mesmos direitos e dos mesmos deveres. Agora, na prática, o que é que eu vejo? Existe, na verdade, uma confusão. Quando se diz que todos são iguais perante a lei, não é? Perante a Constituição e a lei, as pessoas tendem a confundir o facto de serem iguais perante a lei e o facto de serem iguais como seres. Eu defendo a ideia de que homem é homem e mulher é mulher, tendo em conta as especificidades
Quer da dizer, natureza de cada ser. devem ser iguais naquilo que são iguais E e desiguais naquilo que são desiguais. Sim. Então, do ponto de vista social, do ponto de vista religioso e do ponto de vista legal, existe essa diferenciação quando se trata da igualdade. Socialmente, o homem é homem e a mulher é mulher. Do ponto de vista religioso, ali também o homem, até porque se diz que o homem é a cabeça do lar e tudo Então, mais. em que eles são iguais? Já que homem e mulher são iguais, são diferentes, né? Mas também eu acho que também existem algumas semelhanças entre os dois seres. Sim. No que eles são iguais? Pronto, os homem e mulher são iguais porque ambos são seres humanos, são seres pensantes, portadores de direitos e deveres. Neste sentido, o homem e a mulher são iguais. Mas do ponto de vista fisiológico, Anatômico. anatômico, o homem não é igual à mulher. É só olhar para as questões, por exemplo, reprodutivas e tudo mais. Cada um tem uma função. Porque se não fosse assim, se não houvesse essa diferenciação, diríamos que um homem poderia estar gestante. Então, Mas entre os dois existe um ser superior. não. Eu defendo que não. Eu defendo que não. Mas do ponto de vista atual, né? Ou do ponto de vista prático, Sim. o que é que tem se notado? Não existe aí uma diferenciação entre os privilégios dos homens e os privilégios das mulheres. A doutora não acha que existe um ser entre os dois que às vezes é colocado numa posição inferior? Bem, tal como eu já disse anteriormente, já não. Já houveram situações em que se registraram factos desta natureza. Mas hoje já não, porque o ser que era colocado, na maior parte das vezes, embaixo, que não tinha direito, alguns direitos exercidos pelos homens não podia exercer, hoje já existe essa revolução. As mulheres já exercem direitos, já são portadoras de direitos que antes não eram. Então, eu penso que já se evoluiu muito neste sentido. Agora, o que é que eu noto às vezes? Eu noto que há casos em que as pessoas, digo mulheres, tentam tirar vantagens do facto de serem mulheres. Acham que devem ser privilegiadas por serem mulheres. E eu pessoalmente reprovo isso porque é como se diz, do ponto de vista legal e constitucional, a mulher é igual ao homem, porque é portadora de direitos e deveres iguais aos dos homens. Então, eu sinto que não há necessidade de, por exemplo, tirar vantagem do facto de ser mulher para ter qualquer oportunidade que seja. Então, eu sou contra este facto. Mas esta igualdade que existe é satisfatória? Já atingimos o nível bastante para dizermos que estamos bem Bem, na questão da igualdade entre homem e mulher? ainda não, existem ainda alguns desafios. Existem ainda alguns desafios, mas que pouco a pouco vai se chegando lá. Eu penso E que como é que a doutora avalia o grau de conscientização das mulheres relativamente aos seus direitos? eu sinto que existe ainda uma falta de cultura jurídica e, consequentemente, muita mulher ainda está aquém daqueles que são os seus direitos, não tem noção de quais são os seus direitos. E, como consequência disso, há muita violação de direitos das mulheres e que dali não resulta quase que nada por falta de conhecimento daqueles que são os seus próprios direitos. Então, em termos de conscientização, eu penso que falta um pouco mais, talvez, de ações que visem essa conscientização
no caso de palestras, e principalmente eu tenho estado a defender a existência de... Eu sempre digo assim, agora já um bocado como jurista, né? Porque às vezes é difícil se dissociar. Mas eu sempre digo que o direito é um curso que qualquer um devia fazer, pelo menos as noções básicas. Sim. Devíamos ter a cadeira de introdução ao estudo do direito Em todos os em cursos. todos os cursos, e não só em todos os cursos como tal, mas em todos os níveis. Sim. Independentemente da pessoa se profissionalizar no campo do direito, mas que as questões básicas em termos de direitos fundamentais, direitos humanos, conhecimento da própria Constituição, que devia ser um livro que toda a pessoa devia se fazer portar, assim como a Bíblia, não é? Todo mundo tem uma Bíblia. Então, eu tenho estado a defender que se implementasse a cadeira de introdução ao estudo de direito desde o nível mais baixo, eu penso que já não se estaria aqui a falar de conscientização da mulher em termos dos seus direitos, porque desde criança, tanto mulheres quanto homens saberiam de quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, e pronto, já não teríamos essa luta assim, nesse nível. E a falta de conhecimento dos seus direitos não afeta a autodeterminação. Porque parece que para você ser para exerceres de forma efetiva a sua autodeterminação, deves conhecer os seus direitos. E este desconhecimento das normas jurídicas ou dos direitos individuais não acaba por afetar o grau do exercício da autodeterminação feminina. Afeta. Afeta de que maneira? Porque, por exemplo, voltando, não é? Quando Sim. o doutor perguntava sobre a diferença entre insubordinação e autodeterminação, é necessário que se conheçam os próprios direitos, os próprios direitos, principalmente que a mulher conheça quais são os seus direitos, que não são diferentes dos direitos dos homens, não é? Se bem que as mulheres têm alguns direitos a mais, né? Nós ainda temos direito de 3 meses de licença. Exatamente, por conta daquelas questões fisiológicas de que já fiz Sim, referência. sim. Então, é necessário que tenha noção de quais são os seus direitos para melhor poder defendê-los. Porque, por exemplo, imaginemos que a mulher inserida na sociedade, no núcleo familiar, queira, por exemplo, fazer um curso de medicina. Mas Sim. o pai simplesmente achar que a filha não pode se formar em medicina, mas tem de se formar, tem de ser uma professora. E que é nestes casos onde às vezes se confunde a autodeterminação com a insubordinação. Porque a filha tem todo o direito de decidir o que quer ser futuramente. Mas, infelizmente, há muitos casos em que os pais, vendo a filha a decidir, nessa decisão de que eu não vou ser isso que o pai quer que eu seja, mas quero ser uma outra coisa, então, às vezes, a pessoa chega a sofrer porque se considera que, ao se proceder desta forma, estará, de certa forma, a praticar um ato de insubordinação. Então, por isso é que é necessário que a jovem mulher, conheça os seus direitos, para que seja firme nas suas decisões e poder então perseguir aqueles que são os seus sonhos. Porque se não for assim, estará sempre refém, não é? Refém de alguns ideais, de algumas pessoas adultas que acham que a jovem mulher deve sempre obedecer aquilo que são os ideais ou as pretensões dos seus pais, por exemplo. Ou, se não for dos pais, Ou será do então, marido. exatamente. Essa também é outra questão. Existe, por exemplo, houve uma cultura que vem já desde os tempos remotos, em que a mulher era considerada como se fosse um menor. Exatamente. Né? Só poderia praticar atos na companhia dos pais ou do marido. Sim. E acho que nós já passamos desta fase. Graças Mas ainda a... existem alguns resquícios destas práticas. Sim. Doutora, vamos falar de um assunto muito polêmico agora, dentro mesmo deste tema, que tem que ver com a autodeterminação reprodutiva. Sim. Existe essa autodeterminação reprodutiva. Quer dizer, as mulheres têm
o direito de decidir se irão nascer ou irão dar à luz a uma criança ou não? Infelizmente, eu digo que sim e não. Sim, não. Sim e não. Sim e não, porque a semelhança daquilo que são que é a insuficiência de conhecimentos, por exemplo, ou daquilo que é a falta de cultura jurídica, Sim. também temos a falta de educação reprodutiva ainda. Então, muita criança nasce sem mesmo que a própria mãe tenha ou pratique o exercício, exercite essa autodeterminação. Sim. Por exemplo, por causa de muitas gravidezes indesejadas, muitas gravidezes precoces e, consequentemente, indesejadas. Então, neste sentido, por conta do uso do livre-arbítrio, não é? Crianças vão nascendo e sem necessitar exatamente se colocar em causa esta questão da autodeterminação. Entretanto, existem outras situações, como é o caso de alguma influência social como é que eu digo? Naquilo que é a autodeterminação reprodutiva da mulher. Porque se não vejamos, existem muitos casos de casais que depois de casados, eles simplesmente decidem que não vão ter filhos ainda. Que querem, Sim. ou que não vão ter filho tão cedo, ou que não terão mesmo filho. Mas, infelizmente, a mulher, e principalmente porque normalmente o alvo é sempre a mulher é vítima de muitos ataques. Alguns, As cunhadas, as sim, tias. principalmente alguns vindos mesmo da própria família, Sim, principalmente no sim. seio familiar. Não muito da família dela, mas principalmente da família do marido. A nossa sociedade acha que deve influenciar na vida reprodutiva, se assim posso dizer, dos casais. Então, por conta disto, muita mulher se sente pressionada ao não exercício como tal da sua autodeterminação reprodutiva. Parece que ter filho é É obrigação. obrigação, Todo exatamente. mundo deve ter filhos. Acaba tendo filhos porque a sociedade assim quer e não porque ela, como mulher ou o marido, tenham tido uma concertação relativamente a isto. Aí já estaríamos numa violação ao direito à autodeterminação da própria Da pessoa. própria pessoa, sim. Sim, Estaremos a obrigar os outros a terem filhos. sim. Ok. Então, e além da família, também tem aqueles casos que o próprio marido obriga. Às vezes já tem 2 filhos, mas o marido pede. Como é que isso funciona? Como é que a doutora vê essa questão, né? O marido quer filho, aí vamos já passar aos poucos aos limites da autodeterminação reprodutiva. Sim. O marido quer filho, mas a mulher não quer. Como é que fica? A mulher tem a autodeterminação de dizer eu não quero ter filhos. Tem esse direito. Bem, tudo passa por uma concertação. Sim, só que nessa concertação, doutora, a mulher sempre acaba por ceder. Sabemos que a maior parte das mulheres não gostam de conflitos, principalmente com os seus parceiros. Às vezes preferem abdicar dos seus direitos Existe para violação. evitarem o conflito. Existe violação nesse sentido. Existe violação. E há homens que querem filhos atrás de filhos, filhos mais filhos, até a senhora ficar completamente Cansada. desgastada. Como é que a doutora avalia essa situação? Bem, eu acho que não é. Avalio como de negativo essa situação, porque a mulher tem direitos na relação, tanto a mulher quanto o homem, todos são portadores de direito. E a ser assim, ambos devem exercê-lo na mesma proporção. Não existe superioridade no relacionamento. O que existe são concertações. Porque tem que estar a dizer que os relacionamentos consistem em uma vivência que traduz uma unidade na diversidade. Porque nós somos seres diferentes e temos ideias diferentes, mas é necessário que o casal concerte, encontre
uma posição que não prejudique nenhum dos lados. Porque imaginemos que há mulheres, por exemplo, cujos partos não são normais, não são os por via normal, são partos cesárea. Imagina que tem 2 filhos, mas o homem diz que quer ter mais. E se sabe que os partos via cesárea são de alto risco. Sim. Então, obrigar a mulher a engravidar numa altura em que ela considera que, por exemplo, tal ato possa arriscar a sua saúde e se não mesmo a sua vida, é complicado. Mas é por isso que se diz que a mulher tem que conhecer os seus próprios direitos para poder exercê-los. Porque se não souber que negar faz parte, é um direito, por exemplo, porque dentro das liberdades individuais a pessoa tem a liberdade de querer ou não querer. Sim. E é como acontece nos casamentos. Se um casamento for, ainda que se realize, e depois se descobre que, afinal de contas, houve um vício de vontade, alguém foi obrigado a se casar, o casamento é nulo. Sim. Então, o mesmo acontece também na questão da reprodução. Tudo que é feito contra a vontade não produz os efeitos tão desejados assim. Aí vamos cair já na questão da violação dentro do matrimônio. Dentro do matrimônio, sim. Que é uma questão possível. É possível. É discutível, né? Mas é complicado, é complicado. Mesmo Quer dizer, que você discutem. casou, mas mesmo assim ainda tens que pedir e tens de ser Sim, tem de ser aceito. aceito. Se não for aceito, Tem estás de a ser violar aceito, a tua senão parceira. é violação. É Crime de violação. violação. O crime mais sui generis que existe. Mas acho que esse crime é importante existir. Sim, Porque existem também casamentos abusivos, né? Pessoas que sofrem abuso dentro do casamento. Mas este nem é o assunto de hoje. Estamos a falar da autodeterminação da mulher. Doutora, a autodeterminação reprodutiva tem limites, né? Porque, veja, a pessoa já está grávida, não pode decidir por si só a interrupção da gravidez. não pode. A autodeterminação reprodutiva tem limites. Tem Tem limites. limites legais, tem limites bíblicos até, Sim. e sociais, se assim posso dizer, né? Porque, não obstante a pessoa ter a autodeterminação, ter o direito de decidir se engravida ou não, já não tem Mas o não direito, pode, não sei que... salvo naquelas situações em que a lei especificamente preveja, não é? Sim, É por tal, exemplo, tal exceção. E não pode como tal, uma gravidez concebida em situação de violação, né? sim, Ou a vida da mãe da mãe estar em risco. Existem Exatamente. algumas exceções. São essas algumas exceções. Sim, mas não se pode interromper a gravidez Porque a interrupção da à torta à gravidez, direita, né? além de ser crime, é pecado. É pecado. Quer Então, dizer, existem são- pecados que também são crimes. também são crimes, exatamente. Mas existem Senão mesmo- pecados que não são crimes. Pronto, sim. Vamos agora falar da autodeterminação da mulher na cultura angolana. Né? Será que a nossa cultura original, vamos lá, sem misturarmos com a influência ocidental, Sim. a nossa cultura original respeita a autodeterminação da mulher? Não. Tem-se estado a dizer que quando se faz uma análise sociológica, faz-se de geral para particular, não é? Então, não respeita, porque quando se fala de uma mulher autodeterminada, aquela mulher que sabe exatamente o que quer, percorre o caminho para alcançar o que quer, infelizmente essa mulher, do ponto de vista social, não é vista com bons olhos No nosso contexto. no nosso contexto. Apesar de que já há uma evolução nesse sentido. As mulheres estão muito mais autodeterminadas. Mas lá nas nossas aldeias, Nas nossas aldeias, não. na Não é. Angola profunda, Na Angola profunda, a mulher com indícios de autodeterminação é vista rebelde. como a mais promíscua que existe. Infelizmente. ok? Infelizmente, porque se entende que quando a mulher se impõe, quando a mulher traça ideias, traça metas, é porque é uma mulher que não é submissa, por exemplo.
Infelizmente, a autodeterminação da mulher na Angola profunda não é encarada com bons olhos. A Bíblia diz que, né, vamos já puxar essa parte, que o homem é o cabeça do lar, né? Sim, Assim como Cristo é cabeça da da igreja. igreja. O homem não é o líder do lar, é o chefe de casa. Não acha, então não acha que se numa casa não houver um líder, a casa fica desgovernada? Fica não só a casa, né? Todas as instituições, já que a família também é uma instituição. Agora, como analisar a característica de líder com a igualdade entre o homem e a mulher? Não haverá aqui uma confusão? Para alguém ser líder, é necessário que ele seja superior ao outro. Não, não necessariamente. Não é necessário que seja superior para que seja líder. Mas a liderança é uma qualidade, se assim posso dizer, atinente ao homem. É uma responsabilidade que lhe é incutida. E isso não significa que ele seja superior, seja um ser superior à mulher. Mas dentro daquelas que são as atribuições dentro do lar, tanto do homem quanto da mulher, existe essa diferença entre quem provê, quem é o provedor, e quem é que, por exemplo, cuida das demais tarefas. Então, essa característica de liderança não necessariamente significa que seja superior, mas é simplesmente uma atribuição que é dada ao homem enquanto homem, tal como a mulher tem as suas atribuições enquanto mulher. Eu Agora, entendo assim, levando isso para a questão da autodeterminação, sim. dentro do lar, a liderança masculina não pode, não influencia ou não oprime a autodeterminação da mulher. Ou, pronto, em muitos casos oprime e influencia, mas não deveria. Não deveria, porque quando oprime ou influencia de forma negativa para a autodeterminação masculina ou feminina, estar-se a encurtar os direitos, a violar direitos de outrem, não é? Sim, eu penso que o facto do homem estar a exercer o seu papel enquanto líder da família não deve influenciar para que a mulher não tenha... A mulher não, A não mulher não pode se sentir oprimida Sim. pelo facto do homem estar a exercer a sua liderança. E eu penso que onde existe concertação, tanto o homem exerce da melhor forma a sua liderança, quanto a mulher exerce da melhor forma as suas tarefas. Então, nenhum papel deve oprimir o outro, porque dificilmente, né, dificilmente se vê ou se registram casos em que a mulher oprime o homem de exercer essa é a sua liderança, apesar de que já existe, há casais, pronto, existem, o que existem são casais em que praticamente os papéis são invertidos. Sim, existe. Não sei se Existe. digo infelizmente ou felizmente, mas tendo em conta a característica de cada um deles. Não, mas doutora, quando não... Só que também a liderança eu acho que É natural. mas também é por mérito. Exatamente, Porque exatamente. Numa casa onde o pai não reúne os requisitos de ser líder. De ser líder. Claro que a alguém mãe tem que toma tomar as as rédeas rédeas. da casa. Sim. Exatamente. Isso, Então, pronto, é por isso que hoje a liderança não é tanto assim uma característica inerente só ao homem. Eu penso que numa casa tem sempre um líder. Tanto pode ser a mulher quanto pode ser o homem, tendo em conta as características de cada um deles. Mas também esta liderança não tem muito a ver com a capacidade financeira. Nem sempre. A maior parte dos lares manda quem tem mais dinheiro, não? Nem sempre. Nem sempre. Porque há casos em que, por exemplo, o homem trabalha, é o provedor, não é? Mas, e porque o ser cabeça do lar não se resume simplesmente no poder financeiro. Existem muitas outras atividades inerentes a esta função. Sim. Porque, por exemplo, colocar uma lâmpada não devia ser tarefa de uma mulher, né? Apesar de que há homens que, apesar de trazerem o dinheiro, as outras tarefas inerentes a ele
Ele não sabe, não faz. Não conserta a não porta. conserta a porta, não pavimenta o quintal. Sim. E, pelo contrário, a mulher toma essas rédeas, porque quando vê o quintal esburacado, vê a lâmpada fundida, e o homem não faz, ela toma as rédeas. Mas só que isso, às vezes, tem estado a trazer consequências, não é? Consequências para as mulheres. E muita mulher que tem essa autodeterminação, que tem esse espírito de liderar, é vista com muitos maus olhos. Mas é como eu disse anteriormente, e conforme o doutor já disse, que a liderança é algo que, pronto, tem que ser, é por mérito. Sim. Exatamente, é por mérito. E às vezes também é inato à pessoa. Há pessoas que nasceram para liderar e há outras que nasceram mesmo para obedecer. Não importa se é homem ou mulher, mas eu acho não que... tem o dom da liderança. Exatamente, é quem não tem o dom da liderança. E quando encontra, se for homem, se encontrar uma mulher com o dom da liderança, sente-se intimidado. Sente-se intimidado e acha que a mulher não é submissa. Apesar de que esse aqui é um tema à parte, não é? Mas eu acho que a submissão é um tema a discutir. Até que ponto se deve considerar submisso ou não? Quais são os pressupostos para se ser submissa? Porque eu penso que a submissão é consequência do bom exercício do papel de líder. Se o homem, dentro de uma relação, souber ser homem, se o homem souber exercer a liderança como tal, a mulher automaticamente será submissa. Eu acho que a submissão é uma questão automática. Mas existem limites à submissão. Sim, e quando nós já falamos de limites... Porque a submissão não pode se transformar numa sujeição. Exatamente. Quando nós já falamos de limites, já estamos diante de algumas violações. Sim. Então, é isso. Infelizmente, eu acho que essa questão da submissão, não submissão, é um tema que ainda tem muita água por correr, precisa de muito esclarecimento, porque muita gente é refém da palavra submissa. Porque Sim. ao exercer muita mulher, digo isso, principalmente as mulheres, ao exercer um direito, um homem machista acha que o exercício daquele direito se traduz numa, como é que eu digo, numa ausência de submissão, se assim posso dizer. Ainda falando em machista, a doutora acha que... vou fazer uma pergunta tendenciosa. Sim. A doutora não acha que a nossa cultura é machista? Sempre foi. E ainda é. E acho que a maior parte da cultura da humanidade é machista. Sim. É. Machista. E como é que temos que fazer para contornar isso? Bem, para contornar isso, eu penso que a mulher deve cada vez mais mostrar que é capaz, que a diferença entre o homem e a mulher é simplesmente fisiológica. É uma questão anatômica e que aquilo que os homens podem fazer, as mulheres também podem. Claro, sempre respeitando os limites da fisionomia de cada ser. E eu penso que devem se impor mais, fazer valer mais os seus direitos, cumprir com zelo aquelas que são as tarefas que lhes são propostas, porque na maior parte dos casos, o que acontece? É distribuída uma tarefa para uma mulher, mas ela acha que por ser mulher deve, ou seja, não cumpre como tal, pelo facto de ser mulher, quando, na verdade, é capaz de fazer tal como o homem faz. Então, há necessidade da mulher provar para o mundo que é um ser merecedor de um lugar de destaque como tal como os homens são colocados, em lugares onde os homens são colocados. E assim, passo a passo. Mas eu penso que já estamos a caminhar bem. Mas o meu sonho é deixar de existir a frase igualdade de gênero. Porque essa frase... Vamos promover o gênero, igualdade de gênero. Essa frase em si mesma, já transporta consigo um caráter meio que machista, porque nela está implícita a ideia de que o homem está sempre lá em cima. De que forma? Diga.
De que forma? Não, quando dizem assim, vamos promover o gênero. Quer dizer que o gênero não está. Quer dizer que não está no patamar onde devia estar. Uhum. Não está no patamar onde Não, devia estar. mas atualmente. Implicitamente, isso aqui já transparece, não é? Já transparece que, pronto, existe uma superioridade do homem em relação à mulher. Mas do ponto de vista prático, acho que sim. Porque as mulheres debatem-se com vários problemas, por exemplo, a desigualdade salarial, a desigualdade de tratamento. Por exemplo, existem empresas que preferem contratar homens, Em detrimento das mulheres. claro, Sim, e também nas famílias. Parece que os direitos das mulheres não são muito bem atendidos. sim. Por exemplo, as mulheres às vezes são obrigadas a aceitar as traições e tal. Ah, principalmente. Quer dizer, isso. Sim. E acho que ainda para falarmos disso, vamos ainda avançar para o próximo subtema, que é a autodeterminação financeira da mulher. Não é? Porque parece que muitos dos problemas que nós citamos anteriormente partem desse assunto. Sim. 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 E aí vamos também buscar já uma outra questão que tem a ver com os requisitos para que a mulher seja uma pessoa autodeterminada. É preciso requisitos, não é qualquer mulher que diz que eu serei autodeterminada. Quais são esses requisitos? Bem, para que uma mulher se considere autodeterminada, primeiro dizer que isso aqui tem um custo. Tem um preço. A autodeterminação tem um custo porque a pessoa tem de estar capacitada a enfrentar aquelas pessoas que são contra a sua autodeterminação. Então, por exemplo, a autodeterminação pressupõe implícita ou explicitamente a independência. Sim. Uma mulher autodeterminada é uma mulher independente, é uma mulher autônoma, é uma mulher que é dona de si, é dona dos seus pensamentos, caminha por si mesmo, com os seus próprios pés. E isso aqui tem um custo, porque desde o momento em que a pessoa se assume como independente, deve saber que não poderá depender de ninguém. Pronto, se bem que o homem é um ser social e como tal depende da interação com os outros homens, mas homem do ponto de vista geral, não é? Mas Há quem diga que a nossa língua é machista, só por esse facto de quando você fala o homem, homem, está a falar homem e mulher. sim, O que não acontece, por exemplo, no inglês. no No inglês inglês, é diferente. sim, 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 Quando você quer falar as pessoas, people, people, pois, woman, man, women, men, yes. e é por aí. Agora, aqui não. Aqui, nosso português não é assim. Não é assim, Se bem que o português não é nosso, né? é isso mesmo. Mas pronto, tornou-se nosso por herança. Quando fala homem, está a falar. Quando falei de homem, falava de homem e mulher. Sim, o homem é um ser O social. homem é um ser social e, como tal, precisa dos outros homens para poder se estabelecer ou se firmar na sociedade. Sim. Entretanto, quando a mulher se diz autodeterminada ou independente ou autônoma, né, tem que saber que isso aqui tem custos. E quais são os custos? Os custos passam necessariamente em focar-se, conquistar a independência financeira, que é um desafio muito grande. É um desafio muito grande porque a mulher, enquanto mulher, enfrenta muitos desafios. Por quê? Porque é a ela que se incumbe a responsabilidade de procriar. Principalmente neste sentido, por causa de ter essa responsabilidade de procriar. Então, às vezes, é um pouco mais difícil ter essa autodeterminação e essa independência financeira por conta das dificuldades que uma mãe jovem, por exemplo, possa enfrentar. Então, neste sentido, é preciso que a mulher tenha, que invista muito em si, que trace metas e persiga tais metas com muito esforço e muito trabalho. Principalmente porque, pronto, digo isso porque é difícil, se não mesmo utópico, dizer
se que alguém é autodeterminada sem que tenha independência financeira. A autodeterminação, apesar de que a independência financeira é um caminho também, não é? A percorrer, não é? Que pode também ser consequência dessa autodeterminação. Mas o se firmar, a questão de se firmar e ser independente é muito ligada a essa independência financeira, essa autodeterminação. Porque, tal como o doutor já disse, nós temos uma sociedade um pouco machista, em que, para que a mulher, por exemplo, faça as suas escolhas, enfrenta muitos desafios. E, às vezes, há oportunidades que são dadas a filhos homens que não são dadas a filhas meninas. Por quê? Porque o que é que se tem em mente? É que ela é menina, há de se casar, então o seu marido há de lhe dar já a estabilidade de que há de precisar. Então, nesse sentido, enquanto que o homem, como ele é o provedor, por exemplo, aparece um emprego, uma única oportunidade de emprego, tem filhos homens e tem filhas meninas, indubitavelmente essa vaga há de ser destinada a um filho homem, porque acham que a mulher não precisa. Então, é por esta razão que é necessário que a mulher seja firme nos seus ideais, e porque as dificuldades que a mulher enfrenta começam mesmo na própria família. É a própria família que começa já com os empecilhos para o desenvolvimento da própria mulher. Então, é necessário que ela transponha esses obstáculos que vai encontrando a partir mesmo da família, para que consiga, então, se firmar na sociedade, mostrar que é uma pessoa capaz, procurar por si mesma, porque normalmente as mulheres procuram por elas mesmas os postos de trabalho. Procuram por elas mesmas, porque raras vezes eles são assim apresentados, ainda que haja oportunidade, eles são apresentados por um familiar, por um pai. O pai acha que tem que ser o rapaz e não a menina. Então, são muitos desafios para se alcançar a própria autodeterminação ou a própria independência feminina, se assim posso dizer. Mas a independência feminina, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista afetivo, quer do ponto de vista psicológico, se assim posso dizer, parte muito da sua autodeterminação, ainda quando se está inserido dentro da família. Porque se há pessoas que, por exemplo, há meninas, como estamos a falar de mulheres, há meninas que se acomodam, por exemplo, pelas posses do pai, pelas posses familiares. Acham que... Elas acomodam-se mais pelas posses do marido. Parece que Não, eu me refiro... há muitas mulheres que elas querem poupar esforços. O que é que elas fazem? Preparam-se, ficam bonitas, ficam à espera que um ricaço as conquiste. Exato. E já alguém disse que só existem duas formas de se tornar rico rapidamente. Sim. Ou ganhas Na loteria. loteria, Sim. ou então casas com alguém rico. Exato. São duas formas legais. Ou herdas, né? Ou por herança. Herança, eu acho que se o pai é rico, você já pode sentir rico. Mas do nada você é um pobre, coitado, uma pobre, coitada, pode se tornar rica de duas formas diferentes. E parece que a mentalidade feminina também falha nesse ponto. Falha muito, porque tal como eu dizia, por exemplo, para além dessas vertentes que o doutor acabou de frisar, há meninas que dormem na sombra da bananeira, na sombra das posses dos pais, porque há muitas, por exemplo, que têm pais abastados e acham que já não podem trabalhar, não precisam de trabalhar, porque já têm as coisas ali. Mas dizer que eu, por exemplo, sou defensora de que, independentemente do meu pai ser rico, eu tenho de conquistar as minhas coisas para que os meus filhos se possam orgulhar de mim também. E sempre eu fui defensora também de que eu não dependeria de um marido. Eu sempre defendi que não havia de depender de... É engraçado, ainda enquanto criança, sem saber se me casaria ou não, mas eu já defendia que eu nunca devia depender de homem. Eu teria de trabalhar, desde a formação. Eu sempre disse que eu tenho de me formar,
eu, quando crescer, eu quero ser doutora. E eu sempre disse que eu queria ser doutora, não porque me chamam de doutora, mas porque ascendi a categoria de doutora. Só que pronto, o nosso curso É, em si mesmo, ainda que de forma precoce, já nos atribui assim sim, esse é um um título título emprestado. emprestado, exatamente. Mas eu sempre defendi que eu devia estudar, eu devia ser doutora, que eu teria as minhas coisas, porque eu nunca me vi numa posição de depender, nem dos meus pais. Pronto, depender deles até onde a idade. Onde a idade? Até onde a idade me permitiu. Sim. Dependi deles até onde achei que podia depender. Mas dali para frente, eu sempre tive um instinto muito independente, muito de luta. E tracei essas metas para mim, que eu não seria dependente de ninguém. Ainda que eu tivesse um marido rico, aquela riqueza, eu sou do tipo de pessoa que diz assim, essa riqueza é tua, eu vou conquistar a minha. Independentemente de sermos um casal. E porque eu penso que desde o momento em que a pessoa tem essa autodeterminação, tem esse foco de conseguir as suas próprias coisas, isso dá muito mais força para lutar, para conseguir aquilo que a pessoa quer. E eu penso que as pessoas crescem mais assim, quando têm vontade de conseguir as suas coisas. Porque imagina um casal onde a mulher tem muita vontade de conseguir as coisas e o homem também. Quanta prosperidade. É uma Muita. benção. Porque eles lutam ambos e conseguem. E as tantas não abrir e fechar os olhos e veem que pronto, conseguiram muita coisa, até para além daquilo que foram desejando ao longo dos tempos. Então, eu, diferentemente de algumas irmãs que acham que as coisas têm de cair assim. É mais no contexto geral. Senão vão pensar que a doutora está a falar Irmãs das enquanto irmãs de mulheres. casa. Não, irmãs enquanto, enquanto mulheres. Sim, Mas pronto, não, as minhas irmãs, graças a Deus, também são muito batalhadoras. sim. São muito batalhadoras e inspiradoras, se assim posso dizer. Nós aprendemos a ser independentes muito cedo, porque eu me lembro que quando a minha mãe começou a trabalhar num município distante, e eu tinha 8 anos. E nessa altura eu já contribuía de forma efetiva para o ganha-pão da nossa família. Então, essa questão de ser independente, de ser batalhadoras, é uma questão assim de uma coisa de muito cedo. Doutora, ainda, agora que começou a falar de si, vou aproveitar. Vou aproveitar a ocasião. Eu conheço a doutora desde os tempos do ensino médio Sim. e a doutora fez o ensino médio sendo mãe, fez a faculdade sendo mãe, mas tem uma característica muito interessante que eu notei e eu fui testemunha disso. A doutora nunca repetiu de ano. Graças a Deus. Sim. Nunca repetiu de ano. E também nunca teve rebusca. Mas teve sempre a pauta azul. Doutora, qual é o segredo? Sabemos que muita gente, quando encontra vários obstáculos durante a sua caminhada, principalmente na fase da adolescência, na transição da adolescência para a juventude, acaba por enfrentar muito insucesso escolar. Sim. Né? Qual foi o segredo da doutora para poder transpor todas as dificuldades que existiam na altura, sendo jovem, muito jovem mesmo, e estando diante de problemas muito grandes? Apesar disto, tendo sucesso acadêmico, qual foi o segredo para isto? Bem, tal como o doutor já disse, eu fui mãe muito cedo. E, incrivelmente, o meu primogênito faz 16 anos hoje. Ninguém vai acreditar. Faz 16 anos hoje. De 24 de parabéns, o novembro. Bruno. O Bruno está de parabéns. Sim. Está um moço muito mais alto do que eu. Pronto. Eu fui mãe muito cedo, aos 15 anos.
E na altura eu frequentava a nona classe. As minhas gestações não foram gestações saudáveis, gestações normais, assim, daquela mãe que está no gestante, faz tudo. E infelizmente as minhas gestações não foram das mais normais. Sim. Entretanto, tive sempre ao meu lado a minha família, porque a família desempenha um papel muito importante no desenvolvimento do ser humano, do ponto de vista geral, e da mulher em particular. E no meu caso não foi diferente. Eu tive um apoio muito grande da minha mãe, das minhas irmãs, porque sempre, e é incrível, que sempre que eu engravidava, adoecia. E além de adoecer, eu faltava às provas. Sempre. Mas depois conseguias Mas, reverter a situação. sim, olha, eu tive a graça de, desde pequena, ser uma aluna de destaque. Sempre, eu me lembro que quando... Mas é a graça ou a determinação? Bem, eu sempre fui... Não achas que é um resultado Sim. do esforço? Eu sempre fui uma aluna esforçada. Sempre fui uma aluna esforçada, mas em parte Uma eu inteligência digo que é uma nata. graça, não é? Porque há quem se esforça, mas não consegue atingir assim. Mas eu tive a graça conciliada com o esforço. Sim. Eu me lembro que quando eu fiz a terceira classe, eu era uma menina muito doente. E quando eu adoeci... Pronto, só que por causa do destaque que eu já tinha na escola, eu sempre, nas classes mais baixas, eu sempre fui uma menina muito destacada. E até hoje os meus professores da segunda classe, da quarta classe, se lembram de mim e me conhecem por causa desse destaque. Tanto é que eu adoeci quando fazia a terceira classe, mas não fiz os exames, mas a professora escreveu assim no meu caderno: Belina Chiungenambelo está doente, ela é boa aluna. E simplesmente me atribuiu as notas, porque achava que pela minha inteligência eu não podia reprovar, mesmo não tendo feito as provas. Pelo percurso. Pelo né? percurso, exatamente. Do ano letivo. Do ano letivo eu não reunia as condições para reprovar, apesar de não ter feito as provas. E quando me torno mãe, primeiro é que eu própria, e aí vamos mesmo entrar um bocadinho nesse âmbito da autodeterminação. Sim. Porque na fase em que eu engravidei, muitas meninas da minha idade também engravidaram. Mas, infelizmente, havia, parece que, uma síndrome, se assim posso dizer, ou sei lá, uma patologia psicológica, segundo a qual bastava que uma menina engravidasse, estavam os estudos concluídos. A vida estava totalmente perdida. Estava a vida totalmente perdida. Sim. Mas eu sempre fui uma menina muito determinada. E eu disse para mim mesma, prometi para mim mesma que eu tinha de corrigir o erro cometido por mim ao engravidar tão cedo, agradando os meus pais noutros âmbitos. Então, eu me esforcei para que a tristeza que os meus pais sentiram ao me ver grávida em tenra idade fosse apagada pelos meus sucessos. Sim. Então, e como tive sempre a minha mãe, as minhas irmãs, tive sempre os meus pais, ao meu lado, as minhas irmãs. Então, eu aproveitei a ajuda delas para fazer valer aquilo que foram os meus ideais. Eu deixava o Bruno com as minhas irmãs e ia para a escola. E já aconteceram situações em que, por exemplo, e o Bruno foi muito doente, enquanto criança, adoeceu muito. E já aconteceram situações em que nós estávamos a fazer o INE. E eu saía do hospital para a escola e da escola para o hospital. Ficava a minha mãe a cuidar do meu bebê e eu ia para a escola. E às vezes calhava em fase de provas. Foi necessária uma autodeterminação muito grande da minha parte em saber separar as águas. Aquilo que se tem estado a dizer, quando chegares na porta, deixa os problemas e depois entra. Apesar de que às vezes é difícil dissociar isso, mas porque eu sabia exatamente onde eu queria chegar, eu tive de me sacrificar, de me esforçar de forma redobrada para conseguir transpor. O que acontecia comigo foi que, como eu já falhei num âmbito, não posso falhar em tudo.
Então, eu me esforçava mais do que o necessário. Quer dizer, em vez de te sentir derrotada, Em vez de eu me sentir derrotada, aquilo me serviu de força para continuar a perseguir aqueles que foram os meus sonhos. É assim que, graças a Deus, eu tenho hoje os meus 4 filhos. Tenho hoje os meus 4 filhos. sim. E os tive todos em fase acadêmica, em fase de estudo. Mas nunca reprovei um ano sequer. Eles adoeceram, eu própria adoeci. Mas porque eu sabia que o futuro deles, porque ali já deixei de pensar eu. Já fiquei a pensar em nós, eu e eles, ou eles e eu, mas eles em primeiro lugar e depois eu. O futuro deles e o meu dependia exatamente da minha força, porque caso eu ficasse parada, a nossa vida seria um caos. Então eu precisei correr para ir buscar requisitos para poder dar uma vida mais ou menos digna para eles. Então, esse facto de eu ter sido mãe cedo influenciou muito positivamente naquilo que é a minha trajetória. É um caso raro. Doutora, durante a sua explanação, percebi que a família desempenha um papel muito importante em todo o processo. A família é o pivô. E nós vemos atualmente que quando situações do gênero acontecem, a família é a primeira a virar as costas. Sim, infelizmente. Infelizmente, porque eu digo assim, o meu sucesso hoje, apesar de que não sei se tenho sucesso, mas pronto. Nós estamos aqui vivos, é porque tivemos algum sucesso. Algum né? sucesso. Bem, A o vida meu não é sucesso, fácil. o meu sucesso hoje, e falei aquilo de modo irônico, claro que há sucesso, somos formados, Sim. somos pessoas íntegras, com uma educação aceitável. O nosso sucesso depende muito da família. Eu digo assim, existem vários tipos de educação, né? A autoeducação e a hetero. Mas dizer que a heteroeducação, que é aquela que nós adquirimos dos nossos pais, a partir dos nossos pais até a sociedade afora, exerce um papel fundamental mesmo para a formação da personalidade da pessoa. E no meu caso, a família desempenhou um papel muito importante. Muito importante, porque eu tenho de dizer e reconhecer que eu só consegui chegar até aqui. E só poderei chegar até onde eu quiser chegar com o apoio da minha família. Porque, vejamos, no princípio se disse que eu sou mestranda pela Universidade de Lisboa. Sim. Eu fui para Lisboa com a consciência tranquila, porque eu sabia que os meus filhos ficaram com a minha família. Ok. Se a minha família não estivesse ali, certamente eu não iria. Sim. Porque eu devia olhar para os meus filhos e quem ficaria com eles. Então, a família, mais uma vez, foi a força fundamental para que este sonho se tornasse realidade. Então, a família, quando vejo uma família virar as costas, porque assim, as pessoas cometem erros, mas é preciso ver na vontade que a pessoa tem de corrigir. Pronto, há erros que talvez não sejam corrigíveis como tal, mas existem formas de compensar os erros cometidos. E não é pelo facto de uma menina estar grávida, por exemplo, que se possa justificar o facto da família virar as costas para ela. Porque, pelo contrário, é nesse momento que ela mais precisa da ajuda da família. Porque eu penso que antes de virar as costas para ela, é necessário pensar, fazer uma análise sobre o porquê das coisas terem acontecido como aconteceram. E como é uma situação irreversível, mais do que atacar como tal, é melhor ajudá-la para que tal erro, se calhar, não se repita, não é? Não se repita. Ou então ajudá-la para que possa, então, conseguir gerir essa nova situação.
porque senão depois temos as consequências são drásticas. Existem muitos bebês que nascem com problemas psicológicos já, que são fruto dos maus tratos que a mulher grávida enfrenta. Sim. Exatamente. Então, dizer que a família exerce um papel fundamental. E pela história da doutora, dá para perceber que o importante não é como começa. Né? Não é como começa, é como acaba. O importante não é como começa. E a mulher que hoje você está a maltratar ou a maldizer por ter engravidado cedo, amanhã pode se tornar Uma grande mulher. uma grande mulher. Uma grande mulher. E eu acho que as moças, as mulheres que estão nos a ouvir, têm aqui um exemplo vivo de que afinal não é uma gravidez muito madrugadora, Sim. digamos assim, que pode estragar o futuro da pessoa. Mas É preciso tudo, saber, só que é preciso tudo depende mesmo de si. sim, é preciso saber transpor as Porque- dificuldades. Porque os outros simplesmente nos ajudam. Simplesmente nos ajudam. A Às vezes, autodeterminação a autodeterminação é nossa. é Nós é que nossa. devemos ser determinados, traçar metas e, pronto, projetar o nosso futuro e correr atrás daquilo que nós queremos. Porque se esperar que os outros façam o trabalho por ti, não é possível. Sim. Você tem que começar. Eu acho que, pelo menos no meu processo, foi automático. Eles olharam para a minha força e só seguiram. Porque, eu digo isso porque eu, por exemplo, me inscrevi na faculdade sem incentivo da minha mãe. Sem incentivo da minha mãe. Por exemplo, eu terminei o médio, agora é a altura de fazer faculdade. É incrível que, pronto, por dificuldades financeiras que nós enfrentávamos, não tive acesso, por exemplo, a um curso preparatório, porque não tínhamos dinheiro para pagar um E curso fizeste a preparatório. inscrição é apenas uma E eu fiz inscrição em apenas uma faculdade. Porque pela primeira vez. pela primeira vez e numa única faculdade, porque primeiro não tinha meios para me inscrever em várias, tampouco em vários períodos. Fiz simplesmente uma inscrição para um único período, Para uma única faculdade. para uma única E faculdade. obteve resultado positivo. E obtive resultado positivo. Mas isso partiu de mim. Eu sou do leque de pessoas que entraram para a faculdade por força própria. Sim. Não porque o pai disse vai para a faculdade X ou um incentivo assim. E também por mérito próprio. Não foi Exatamente. preciso ligar para nenhum tio, Não. nem uma tia, nem nada disso. Não foi preciso ligar para ninguém. Tanto é que depois de eu ter passado no teste, a minha mãe disse que tinha que ver tinha que ver ela mesma se é que era verdade. E lá foi. Então, para dizer que os outros só seguem. Mas o percurso acadêmico dentro da faculdade provou isso. É. Sim. Provou que realmente a doutora Entrou por mérito. entrou por mérito. Sim, graças a Deus. Porque na entrada, né? Sim. Você pode ter um empurrão, sei lá de onde. Mas dentro da faculdade onde É você aprovado os vê 9. quem mereceu e quem só entrou por sorte ou por outras vias. Sim, na verdade, foi muito desafiador fazer a faculdade. Mas pronto, foi desafiador entre aspas, né? Porque tanto eu quanto o Dr. Fernando, nós sempre estudamos por mérito, né? Sempre estudamos por mérito. É assim que conseguimos transpor todos os obstáculos que eventualmente encontramos durante a nossa formação. Fizemos a formação em tempo recorde. Na altura, quando entramos na faculdade, eu era mãe de 12, saí de lá mãe de 4. Não, mas Foi uma aventura. tem uma questão aqui, doutora. A doutora é prova de que nem sempre devemos fazer as coisas por vez. Parece que... Eu, por exemplo, também eu sou defensor muito dessa ideia de que às vezes não devemos adiar as coisas. Porque a vida é hoje. O que nós temos que aprender é fazer as coisas de uma só vez. Ou seja, fazer as coisas de forma conjunta, simultânea, sim, é o melhor termo. E parece que há pessoas que dizem, primeiro vou estudar, depois vou namorar. Primeiro vou terminar a faculdade, depois vou procurar emprego.
Primeiro vou terminar a faculdade, depois vou ter filhos. Parece que nem sempre a vida é arrumada dessa forma. Não, nós fazemos a nossa própria vida. Nós Cada próprios um arrumamos a vive nossa a sua casa. maneira, não é? Sim, Conforme o seu estilo, desde que consiga viver dessa forma. sim, E há muita gente que olha para a vida do outro, vê que organizou de uma maneira diferente e acha que aquilo está errado. sim. Acho que não existe erro nisso. Se bem que há escolhas que são desafiadoras e que exigem muito mais de nós. Sim. O modelo adotado por mim, o modelo por mim Tem que ser de adotado, acordo com as tuas capacidades, né? exatamente, porque eu penso que uma outra pessoa talvez não conseguiria. E muitas já não conseguem. Sim, uma outra pessoa talvez não conseguiria, porque eu penso que isso depende muito, primeiro, da autodeterminação, depende muito do instinto da pessoa, depende muito das capacidades, quer intelectuais, quer físicas, se assim posso dizer, da pessoa, quer psicológicas, que a pessoa carrega, porque não é fácil, nem um pouco. Não é nem um pouco fácil, Mas se a pessoa já estiver nessa se a pessoa já situação, estiver nesta situação, deve recarregar as baterias, afiná-las, para poder enfrentar e seguir. sim. Porque nós fomos, por exemplo, colegas de muitas Sim, esse ponto também. mulheres. Doutora, nós tivemos colegas, posso dizer, de filhinhas de papai e mamãe, Sim. que não tiveram. Meus colegas não podem me apedrejar. Estamos aqui a fazer um programa, eu não citei nomes, né? Não, nem eu. Mas nós tivemos colegas que tinham menos problemas que a doutora, mas tiveram mais dificuldades de terminar o curso. Sim. A doutora com mais problemas teve sim dificuldades, mas teve melhor êxito, ou teve mais êxito, digamos assim, teve êxito Sim. na formação e tiveram muitos insucessos acadêmicos, mas nos parecia que tinham algum conforto financeiro ou familiar. Sim. Eu não sei, é assim, eu às vezes faço uma análise sobre a minha trajetória e me indago sobre este sucesso que eu fui tendo do ponto de vista acadêmico se deveu ao facto de eu ter algumas necessidades, de eu ser portadora de algumas necessidades financeiras. Porque às vezes as nossas dificuldades nos dão força para que avancemos. E às vezes me indago se foi isso ou se foi algo assim mesmo muito natural. Por quê? Porque da análise que o doutor fez, a análise que o doutor fez eu às vezes também faço e concluo que às vezes o conforto nos tira a inteligência. Houve uma vez que nós estávamos a falar um bocadinho sobre a influência das mídias no desenvolvimento intelectual. Não sei se o doutor se lembra. Quando nós dizíamos assim, se você tiver um rádio, por exemplo, um rádio, entre quem tem um rádio e quem tem um televisor, é mais fácil que quem tem um rádio seja mais inteligente, tenha uma capacidade intelectual maior, em detrimento de quem tem a TV. Por quê? Sim. Porque quem tem a televisão já tem tudo ali. Se estão a falar de mesa, apresentam a mesa, está ali. Ao passo que quem tem simplesmente o rádio tem que usar a capacidade imaginativa, tem que imaginar. Falam de mesa, imagina a mesa. Falam de outras coisas, vai imaginando. Então, eu penso que isso aqui eu fiz uma analogia, não é? Quem tem mais condições, acho que acomoda-se muito mais. Apesar de que existem muitas pessoas com condições, mas muito afincadas. Aproveitam essas condições. Mas há quem se acomoda nessas. Há quem acomoda-se, principalmente e... nós mulheres, infelizmente. Muitas mulheres acomodam-se. Acho que é porque muitas delas são fruto de pais que incutem nas filhas este lado de que a mulher não precisa de muita coisa porque vai depender do marido. Okay? Mas, infelizmente, do ponto de vista feminino, nota-se muito isso.
E infelizmente é mau. Sim. Muito mau. Então, doutora, estamos já na reta final do nosso podcast. Estamos já no final, no final. É hora de dar os conselhos. Né? A doutora pode passar aí os conselhos para as mulheres que têm dificuldade de exercer a sua autodeterminação. Quais são os procedimentos ou os passos que elas devem dar para conseguirem, de uma vez por todas, serem autodeterminadas? Tanto do ponto de vista emocional, do ponto de vista financeiro, na sua vida mesmo diária. Bem, para que a autodeterminação seja exercida de forma eficaz, é necessário que, primeiramente, a mulher se conheça. É preciso que haja um autoconhecimento. E com um autoconhecimento e um amor próprio. É necessário que as mulheres se amem mais e se autoconheçam. Porque, se conhecendo, saberão exatamente onde estão, o que são, o que querem ser e traçarão metas a alcançar para conseguirem aquilo que querem ser. Do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo, eu falo do amor próprio. É necessário que a mulher se ame. O que tem estado a dizer, ame o próximo como a ti. E isso significa que a pessoa deve primeiramente amar-se para que possa ter condições de amar o próximo. Então, é necessário que a mulher se ame mais, porque aquela pessoa que se ama quer ver o seu próprio bem. E para conseguir se ver bem, é necessário que a mulher lute, que não seja emocionalmente dependente. Por exemplo, eu falo do ponto de vista afetivo, do ponto de vista de relações conjugais. É necessário que a mulher tenha um amor próprio para que não seja refém do amor que nutre para com outra pessoa. Porque às vezes nós amamos tanto alguém que nos esquecemos de nós mesmos e nos tornamos dependentes emocionais. Então, a autodeterminação inclui também essa faceta da independência. É necessário que a mulher atinja essa independência emocional, mas que só será possível exercê-la quando ela nutrir um amor próprio. Saber que deve amar-se a si, acima de todos e de qualquer coisa, para que consiga se impor, para que consiga exercer a autodeterminação. Do ponto de vista financeiro, é necessário que a mulher pratique ou exercite ações que viabilizem a independência financeira. Falo isso em que sentido? No sentido de que a mulher deve, para além de apostar na formação acadêmica, apostar na formação técnica, por exemplo. Existem muitos cursos. E muitas vezes a nossa formação acadêmica pode não nos dar aquilo que uma formação técnica nos possa dar. Sim. Eu sou exemplo das formações técnicas. Graças a Deus eu tenho umas mãos assim, de fada, se assim posso dizer. Tenho muitos ofícios. Além de jurista. Além de jurista, eu tenho alguns ofícios. Eu sou costureira e não me envergonho de dizê-lo. Eu sou costureira. Uma ótima costureira. Podem procurá-la. Sou costureira, sou decoradora, sou transista. Mas também és muito curiosa. Sim. Existem certas coisas que quando fazias, quer dizer, eu vi quando começaste a fazer. Sim. E eu olhava, será que vai conseguir? Mas depois de alguns meses está perfeito. Sim. Muito curiosa mesmo. Sou muito curiosa e sou muito determinada. Quando quero uma coisa, eu boto a mão na massa, como diz o brasileiro. E sim, e só para terem uma noção, quero passar uma experiência minha lá em Portugal, onde eu estive. Sim. O que me valeu não foi a formação acadêmica, foi uma formação técnica. Foi uma formação técnica. Quer dizer, além de estudar, exercer alguma atividade. Além de estudar, eu exerci uma atividade de cabeleireira. Oh. Sim. Eu trançava e por acaso valeu-me muito, porque
algumas necessidades, porque eu passava, ou teria passado, sem que eu tivesse a exercer essa profissão, acabaram sendo supridas por conta do exercício da mesma. Imagine que, por exemplo, eu saí daqui com uma noção de custo de vida lá. E que quando cheguei lá, a realidade era totalmente diferente. O euro disparou, o nosso salário, por causa da inflação. Eu enfrentei dificuldades, porque o meu salário não chegava sequer para pagar renda. Eu tive de me reinventar. Eu tive de pensar, daquilo tudo que eu sei fazer, o que é que me dará certo aqui? Então, procurei por algum trabalho, encontrei um ateliê de corte e costura, mas que a vaga era só para preencher, por exemplo, em dezembro. E eu cheguei em setembro. Eu não podia ficar de setembro a dezembro sem fazer nada. Mas, dentre tantas coisas, eu pensei, a costura ocupa muito tempo. Então, eu pensei no que talvez faria com maior brevidade e que não prejudicasse aquilo que me levou lá, que era estudar. Prontos, e por portas e travessas, eu me percebi que as tranças lá em Portugal dão algum dinheiro. Imprimi algumas cartilhas, alguns cartõezinhos, faço todo tipo de tranças. E nas paragens do comboio eu fui distribuindo para pessoas desconhecidas. Obviamente, eu acabava de chegar em Portugal. Eu distribuía para pessoas negras como eu e ligavam para mim e eu fazia as tranças. Mas é um espírito de humildade. Uma doutora advogada em Angola Sim. a trançar. Eu acho que nem que fosse aqui também trançarias. Eu tranço, normalmente. É assim, eu não tenho vergonha de fazer nada. Não tenho mesmo. Desde que seja digno. Exatamente. Desde que seja digno, eu não tenho vergonha. Eu me orgulho muito das profissões que eu sei fazer. Porque, e posso dizer que das outras profissões que eu tenho, se calhar elas me dão mais dinheiro do que o meu emprego fixo. Então, para dizer que para alcançar a independência financeira, a pessoa deve ter uma capacidade imaginativa muito grande. Não devemos escolher, por exemplo, profissão, dizer não, isso eu faço, aquilo não. É sempre bom aprender a fazer tudo. Se bem que tem se estado a dizer que quem faz tudo na imperfeição, mas não é verdade. Desde que a pessoa exercite e invista naquela profissão, não existe profissão melhor do que a outra. É sempre bom fazer vários cursos, porque, sinceramente, eu nunca imaginei que o facto de eu saber trançar, isso me valeria fora do país. Sim. Nunca imaginei mesmo. E eu acho que lá o preço das tranças são bons. O preço das tranças é bom, porque, por exemplo, aqui as nossas tranças são bem baratinhas, né? Lá, a trança mais barata, acho que são 30 euros. Que aqui na nossa moeda são 30 mil kwanzas. 30 mil kwanzas. São 30 euros. Imagine se a pessoa faz essas tranças assim mais básicas, aquelas assim para pôr a peruca por cima. Você cobra uns 25 euros, uns 30 euros. Aquelas as viradas? As chamadas viradas, as bailundas, os dondis e o resto. Então, eu nunca imaginei. E graças a Deus eu aprendi essas profissões com toda a naturalidade. Por ser mesmo curiosa, eu gosto. Eu até de construção civil entendo um bocado. Sabemos disso. Então, é para dizer que para que a mulher tenha independência financeira, não pode sentar à sombra da bananeira e esperar que um príncipe encantado, um milionário caia do céu para poder... Tudo bem, nada contra. Pode acontecer que a pessoa cruze com um milionário, o que não é mau. Sim. Mas também pode não acontecer. Então é preciso prevenir para que, quando não acontecer, a pessoa esteja capacitada para se autossustentar. Porque existe também um fenômeno que se chama fuga à paternidade. Né? Que se chama fuga à paternidade. Mas infelizmente... não existe... não digo não fuga existe. À maternidade? Né? É raro. É raro. A fuga à maternidade. É raro. E infelizmente o fenômeno da fuga à paternidade afeta
De que maneira a mulher? Porque falamos da reprodução. Sim. Reproduzem. A reprodução é um ato que é praticado, que resulta, não é, da prática de duas pessoas, mas que infelizmente as consequências dali advindas são normalmente carregadas pela mulher, porque é a mulher que fica com o filho, é a mulher que tem de suportá-lo, é a mulher que vê o filho descalço e que precisa calçar. Então, por conta desses fatores todos, é necessário que a mulher tenha uma autodeterminação para que alcance a independência financeira. Eu sou apologista da independência financeira feminina mesmo, e porque eu às vezes me sinto um bocadinho mais radical, porque eu tenho estado a dizer que se na minha empresa aparecer um homem e uma mulher à procura de uma vaga de emprego, com toda a certeza aquela vaga será para uma mulher. Por quê? Porque eu sinto que não é que os homens, na sua totalidade, tenham a inércia de cuidar dos filhos, mas a maior parte deles fazem portar muito desta inércia. Então, eu sinto que uma mulher jovem, mãe, precisa sempre mais e mais de uma oportunidade para que consiga suportar aquele encargo que não foi causado somente por ela, mas cuja consequência ela suporta sozinha. E este é um dos fatores que faz com que eu defenda mesmo que a mulher deve ter uma determinação fora do comum, até acentuada, para que possa então conseguir atingir a sua independência financeira, porque sem a mesma fica muito complicada a vida da mulher. Tá bem, doutora. Doutora, chegamos ao fim do nosso podcast. Vamos aqui agradecer por ter aceito o nosso convite. Foi muito bom essa conversa amena. No princípio dissemos que não iríamos falar de direito, mas acabamos por falar. Ainda que de forma supérflua. Sim, não citamos artigos, né, mas pelo menos fizemos aqui alguns comentários que têm respaldo legal. Sim. E isso é inevitável porque o direito é uma ciência social. Pois é. Teremos a doutora aqui no nosso estúdio em outras ocasiões. Aí já vamos falar especificamente da matéria jurídica. Poderemos também falar de outros assuntos, porque demos conta aqui. A doutora domina vários assuntos. E isto é muito importante para nós, porque nós estamos aqui para poder tratar de assuntos de relevância social e também ajudar as pessoas que precisam de agregar conhecimentos úteis para a vida. Doutora, sim, doutora. Tem algo a dizer a título de despedida, de conclusão? Bem, primeiramente agradecer mesmo pelo convite, dizer que é uma honra muito grande participar deste podcast, e que nos próximos dias trataremos de questões jurídicas, como já disse, será sempre com muito gosto. De resto, mulheres, sede determinadas, e que com essa determinação alcançarão muitos êxitos e sucessos futuros. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada, doutora. Para ti que estás ali em casa, ou na rua, ou na escola, em qualquer sítio, no trabalho, que estás a nos assistir no teu telemóvel, muito obrigado pela sua audiência. E nós somos a Ânimos. Produzimos este podcast para ti e por ti. Queremos pedir que coloques um like neste vídeo, compartilhe, inscreva-te no nosso canal para poderes assistir aos próximos programas. Eu sou Fernando Xicing, estávamos aqui com a doutora Umbelina Chiung Nambelo. Tratamos sobre a autodeterminação da mulher no contexto atual e estaremos juntos no próximo podcast. Estamos juntos.